Quando eu cheguei no Vale, que foi ali acho que março, abril de 2013, você já estava com esse aprendizado. Isso, já tinha realizado. A gente já tinha criado o Play Kids fruto de um ano de erros. Né? E aí, vivendo isso, vivendo ali com você, muito perto, a gente se encontrava quase que todo dia para tomar uma cerveja e bater papo e aprender. O Rodrigo gosta de cantar música sertaneja e eu toco violão. Daí ele ficava indo na minha cola pra ele poder cantar um Bruno e Marrone, que ele gosta. Boa. Não, e tem mais. Aí falava um pouco de empreendedorismo e inovação, mas ele queria mesmo era cantar, é verdade. Puta que pariu. Mas tem uma coisa que é o seguinte, além de sertanejo, Legião, a gente ia... Porra, ia bem também. Ia bem. Depois nós vamos cantar um pouquinho aqui. Bom, aí, mas é o seguinte, o que eu tô lembrando é mais ou menos o seguinte, você já transferiu esse aprendizado para mim quando eu cheguei lá, então isso já tinha passado. E aí, Carlos Alberto, cara, o mais incrível, eu acho que a minha maior transformação, na verdade você fala, o que de mais transformador vocês aprenderam no Vale do Silício? E eu acho que o que de mais transformador eu aprendi no Vale do Silício foi comigo mesmo. Sim, teve um lance, cara, que até em virtude de lidar com essa galera, porra, que tava lá há um tempo e de viver com essa galera e tal, eu me transformei. E aí a maior transformação que eu vivi, cara, e eu já falei sobre isso, é que eu como empreendedor era um cara muito focado em business, né? Um cara muito focado em negócios. O que eu acho que é muito importante para todo empreendedor. Para não virar contador de história, você precisa ter foco em negócios. Mas eu aprendi a ter um foco em produto, eu aprendi a ter um foco em resolver problemas, eu aprendi a ter um foco em de fato pensar soluções que realmente eu não tinha até chegar lá. Acho que isso foi o que de mais transformador eu vivi, porque eu como empreendedor era um cara muito drivado para business e aí eu entendi o seguinte, cara, legal o drive do business, mas é importante aliar isso aqui com uma coisa que tem que ter antes, que é quando for pensar o business, pensar que problema realmente eu estou resolvendo. Como é que eu faço para o cara que vai consumir meu produto realmente me amar? Eu falo, meu, que tesão que você tem esse produto, cara. Porque por conta do teu produto hoje, sei lá, citando aqui, pô, a Boali. Por conta do teu produto hoje, eu estou vendo uma vida mais saudável. Puta, isso é animal. Sabe, assim, e aí eu posso citar outras coisas, como citar de repente o próprio iFood, que a gente já falou, citar o Play Kids. Pô, o Play Kids, o Rodriguinho, cara, não vive sem. Quando eu vou pra Ubatuba, o Rodriguinho vai assistir Play Kids, cara. Se não tiver Play Kids, eu estaria, meu... Então avião, exato. Então é muito pensando nisso. Então acho que o que teve mais transformador pra mim, né, o Edu falou que essa coisa de aprender rápido e tal, e pra mim foi a coisa de você... deixar de ser só o cara focado em business, em negócio e focar nessa coisa de resolver o problema mesmo. Acho que... Eu lembrei de um negócio legal, Rodrigo. Uma coisa que também foi muito legal com a Movile. O brasileiro tem a síndrome do cachorro magro, né? Que o brasileiro acho que não pode fazer coisas grandiosas e não pode competir de igual para igual com os americanos, com os europeus. E o Silicon Valley ensinou pra gente que a gente pode, né? Que a gente consegue competir de igual para igual. Se a gente usar o jeitinho brasileiro, que tem uma conotação negativa, se a gente usar o jeitinho brasileiro com disciplina, perseverança e garra para trabalhar duro, nós somos imbatíveis. Essa é a minha visão hoje, né? Até depois de conhecer a Rússia, o russo é muito parecido com o brasileiro em muitos pontos, mas de novo, o potencial que o povo brasileiro tem é assim, impressionante. Só que a gente muitas vezes nós não acreditamos em nós mesmos, nós temos uma baixa estima, né? Nós pensamos pequeno. E lá no Silicon Valley a gente aprendeu a pensar mais global, a pensar grande, a acreditar que sim, o Brasil consegue fazer coisas maiores e grandiosas. Então isso também foi bem transformador para a Movile. Eu acho que tem uma coisa que você falou que assim, quando eu fui para a Europa fazer isso, era impressionante o que a galera ficou, assim, a galera na Europa falava, caraca, velho, porque eu fui com o mindset já do Vale do Silício, o lance e os aprendizados do Vale do Silício e tudo mais, mas eu fui com a garra do brasileiro, eu fui com essa fibra que a gente tem, com essa nossa energia. E, cara, isso faz toda a diferença.
Isso faz toda a diferença, sabe? Aliás, eu acho que a gente tem que plantar esse otimismo, essa energia nossa pro bem, porque a gente é imbatível em várias coisas. Então, enfim. Bom, falando de mindset, ó, a Flávia fala o seguinte, Du. Quais características presentes no Vale do Silício que podem mudar o mindset das pessoas e das empresas? A gente já falou um pouco disso, mas eu vou reforçar e aí vou juntar, na verdade, da Luana. Qual característica pessoal foi base para que você se tornasse um empreendedor de sucesso? Então eu juntei uma da Luana com a questão do mindset, porque eu acho que isso tem aí uma sinergia entre elas. Tem um livro que se chama Grit, G-R-I-T. Grit significa paixão e perseverança. É a combinação dessas duas coisas. Eu acho que a característica mais importante, não só em mim, mas em vários dos meus sócios, vários dos fundadores da Movile, é isso. É persistência, né? Perseverança e paixão por criar uma empresa muito grande. Já partindo para a pergunta do Vale do Silício, assim, o Vale do Silício é onde estão as melhores cabeças do mundo de tecnologia. O Vale do Silício não é um lugar para amadores e aventureiros, né? Se você não estiver muito bem preparado, se você não tiver estudado muito, se você não tiver a fim de trabalhar 12, 14 horas por dia, se você não tiver muita perseverança, você não vai conseguir, né? Muita gente acha que eu vou no Silicon Valley, eu vou conseguir levantar dinheiro com investidores, tal, lá chove dinheiro. Não, não é. Lá os investidores recebem os melhores empreendedores do mundo. Então, se você não estiver muito bem preparado, se você não tiver estudado muito, e se você não tiver muita perseverança para ouvir 10 nãos, e aí talvez no 12º, depois de aprender muito nos 10 nãos, você receber um sim, se você não tiver essa perseverança, você vai dar errado, né? Então, eu acho que no final é a mesma coisa que a dona Maria Lúcia e o doutor Eduardo me ensinaram. Nada é fácil, né? Então você tem que ter a disciplina, ter a persistência para continuar tentando e a humildade para ir aprendendo. Ouvir de cada não uma lição, né? De cada bronca uma oportunidade de você ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. Se você conseguir fazer isso ao longo do tempo, talvez você tenha alguma chance de dar certo. Cara, eu acho que tem aqui para Flávia, tem algumas coisas que eu acho bem legais e eu vou falar coisas que são complementares ao que o Edu já colocou. Em primeiro lugar, é a vulnerabilidade, assim, isso é curioso que eu vou falar, eu já falei isso em alguns bate-papos. Logo quando eu cheguei, eu acho que eu me senti tão vulnerável naquele ambiente que a minha primeira reação, inclusive, foi de me proteger. Falar, opa, que isso, eu sou um cara bem sucedido, eu vim do Brasil, mas pô, eu fui um cara self-made lá no Brasil, construí minhas coisas e tal, não é assim não. Só que depois, com muito jeitinho, aquele lugar foi me seduzindo tanto. O clima de colaboração lá e de abertura é muito grande, incrível, né, Rodrigo? Então... Porque imagina o seguinte, a gente tá falando de 3 milhões de pessoas, 1,5 milhão no Vale ali. Desse 1,5 milhão, imagina que você tem 70 países representados. Com os melhores cérebros de tecnologia desses países. Com os melhores importados de cada país. E aí nós estamos falando que assim, durante um dia, você vai encontrar com pessoas que têm backgrounds diferentes, mas principalmente culturas diferentes, vindo de países e cidades diferentes. E o que nós estamos falando é o seguinte, você vai encontrar 20 pessoas, provavelmente 15 são de nacionalidades diferentes. 15. E provavelmente 14 são mais experientes que você em muitas áreas. E mais inteligentes. E vão te ensinar muita coisa se você tiver a humildade e a abertura para aprender. Exatamente. E aí eu volto na vulnerabilidade, que aí, quando eu percebi essa vulnerabilidade de me sentir bem mais fraco que a turma, no começo eu reagi. Depois que eu entendi que aquilo era uma oportunidade de aprendizado para mim, aí foi onde realmente minha curva de aprendizado, assim, cara, bombou e foi super, super íngreme, né? E aí eu acho que isso por si só mostrou para mim o quanto
eu tinha a oportunidade de descobrir coisas novas, de aprender coisas novas. Então, acho que em termos de mindset, a maior mudança que eu tive aqui foi, cara, eu tenho a oportunidade de aprender muito todos os dias. Eu lembro da humildade do Márcio Saito, que foi CTO, foi diretor de tecnologia de uma das maiores empresas de mais sucesso brasileiras que foram para o Vale, que era a Cyclades. Sim. A humildade que o Márcio Saito nos aconselhava, trocava ideias e pegava na mão, respeitava a nossa opinião. É impressionante, assim. Eu falava, nossa, como eu sou abençoado de ter a oportunidade de ser amigo do Márcio Saito, que é um cara, uma sumidade. Aliás, um baita abraço pro Marcinho. Um abração. Cara saudade dos nossos papos lá. Especial demais. Aliás, a turma de lá era boa pra caramba. Né? Boa pra caramba. Bom, eu acho que aqui então a gente deixa aqui a da Flávia, acho que tá respondida. Ah, tá. A da Luana, né? Qual característica pessoal foi base para que você se tornasse um empreendedor de sucesso? Luana, eu acho que falar de coragem faz muito parte, assim, do que me permitiu realizar empreendimentos de sucesso. Eu acredito que eu estou muito aquém, muito longe daquilo que eu acredito que eu posso oferecer e posso chegar, mas até hoje acho que a coragem foi algo muito, muito importante para que eu chegasse até aqui. E aí quando eu falo de coragem, acho que tem 3 coisas que são importantes, né? Disciplina. Então assim, eu, por exemplo, com 16 anos fui morar em Porto Alegre para jogar futebol no Inter de Porto Alegre. E aí, cara, precisava ter muita disciplina para com 16 anos você ficar morando embaixo de um estádio, entendeu? E que depois me ajudou para quando eu fui para o Vale do Silício, porque daí você trabalhava 15 horas por dia e estava tudo certo, era normal, né? Depois de disciplina, muito foco. Então assim, quando você tem coragem, você tem que estar muito focado para ter aquela coragem. Porque tem cara que o cara quer ter coragem, mas aí não tem foco, não consegue centrar e colocar as coisas não consegue fazer, né? Então assim, disciplina, foco e trabalho pra caramba, assim. Sei lá, é meio chovendo molhado isso, mas acho que coragem é uma característica que eu tenho e que eu acho que eu sempre tive. Eu acho que eu desenvolvi isso enquanto criança, sei lá, talvez jogando futebol e tudo mais, e é uma característica intrínseca. E aí a disciplina ela vem junto com coragem, o foco vem junto com coragem e trabalho vem junto com coragem. E você, Edu? Então, é aquilo do grit que eu falei, perseverança e paixão, persistência e paixão combinados. Isso faz você ser uma máquina que nunca desiste. Cara, você falou um negócio, cara. Sabe o que eu percebo? Assim, uma galera às vezes vem falar comigo e tal. O Edu tem uma paixão igual eu tenho, que é o futebol. Futebol, além, eu falei aqui de família e tal, mas o futebol também nos une, né? Assim, a gente fala de futebol, ele torce pro Guarani. Com muito orgulho, cara. Qual é o problema de torcer pro Guarani? Não tem problema. O problema campeão é que brasileiro tem de 78, campeão brasileiro de 78, vice mas em 86 é reconhecido roubado. esse título? O Aragão roubou a gente lá no Brinco de Ouro. São Paulo foi campeão naquele ano, mas não era para ser campeão. Mas e aí? Continua. O que eu fico pensando é o seguinte. É o Guarani mesmo, cara. Não é o Guarani, cara. O Guarani é o único time de Campinas. Aliás, imagina a galera, tipo, a galera que torce pro Guarani, é brincadeira, hein, gente? É brincadeira. Mas é muito engraçado, né? Porque assim, eu sou super corintiano. E aí a gente começa a discutir de futebol. Eu sou super bugrino. Mas é muito bugrino, assim. O cara mais bugrino que eu já vi. E a gente começa a discutir futebol, só que as divisões são outras. Ele tá na 3ª divisão. Não, você tá mal informado, Rodrigo. Você é um cara tão bem informado, cheio de um time maravilhoso aqui. Vamos brifar ele direito. O Guarani, campeão brasileiro. Vou te dar uma ficha técnica. O ano passado, campeão brasileiro, né? Nós estamos na 1ª do Paulista. 1ª do Paulista, é verdade. Nós estamos na 2ª do brasileiro temporariamente. E que vai subir agora. Se Deus quiser. Então, mas assim, cara, de verdade, o que eu ia falar de paixão é o seguinte, cara. Eu sinto que às vezes o que tá faltando é a galera se apaixonar pelas coisas. Essa coisa do futebol, que eu sou apaixonado por futebol, o Edu é apaixonado por futebol, não precisa ser apaixonado por futebol. Mas, cara, você tem que se apaixonar por alguma coisa. Tem uma galera que o cara quer empreender, quer fazer alguma coisa e tal, mas, porra, você pergunta pro cara, o que você curte fazer? E aí é tudo meio morno. Cara, não dá certo. Você precisa ser apaixonado, você precisa ter tesão pelas coisas. Sabe? Porque paixão pelo futebol ou por, sei lá, por filmes, por novela,
Cara, paixão, ela faz você ter tesão pela vida. E aí se você não é apaixonado por nada, como é que você quer montar um negócio de sucesso? Como é que você quer ser bem sucedido se você não se apaixona pelas coisas? Né? Eu acho que o cara que se apaixona por coisas, né, por pessoas, ele tem uma tendência de ser bem sucedido, assim. É importante. Eu acho que assim. é sangue falta, sabe, correndo, né? Exato, não pode ter cara. sangue de barata, não pode ser acomodado. Você tem que ter uma causa, você tem que buscar por alguma coisa, né? Então, acho que é bem importante. Essa coisa da paixão, Ritinha, Bruna, vamos fazer um highlight aqui, cara. Ritinha, qual que é a pergunta que tá no Instagram aí? Fala aí. Quais são os maiores desafios que o empreendedor brasileiro encontra, principalmente no início da carreira, levando em consideração o cenário brasileiro, seja em mão de obra, fiscal, etc. É a pergunta do Medeiros Lucas. Lucas Medeiros, vai lá, Du. quanto tempo eu tenho para responder os desafios do Brasil? Tipo umas 4 horas a gente pode ficar falando aqui sobre os desafios do empreendedor brasileiro. Os desafios são enormes. Desde um ambiente onde não é fácil contratar mão de obra. A gente teve uma reforma trabalhista que melhorou um pouco algumas coisas, mas o Brasil é conhecido por ser um país complicado para você lidar com as leis trabalhistas. A falta muitas vezes de investimento, acho que a falta de investimento em educação. Eu acho que tem muita criatividade e energia boa nos empreendedores brasileiros, mas falta aula na lousa, falta aula de business plan, falta aula de como empreender, né? Se você olhar os grandes casos de sucesso que nós tivemos aqui, das empresas que estão sendo consideradas unicórnios no Brasil, elas tiveram pessoas que estudaram muito, foram fazer faculdades nos Estados Unidos, MBA nos Estados Unidos. Então, é preciso muito investimento em educação para que a gente tenha as mesmas chances, né, dos empreendedores lá fora. Acho que a situação econômica acho que está um pouco melhor do que os últimos anos, mas, de novo, quando o Brasil entra numa dessas crises, é complicado para o empreendedor avançar, na sua grande maioria. Para alguns é uma oportunidade, né, mas para outros acaba sendo afetado pela crise, então é outra coisa que complica um pouco. Por fim, eu gosto de bater muito nessa tecla. O brasileiro, o empreendedor brasileiro, pensa pequeno. A gente não sonha grande. Sendo bem polêmico aqui, os empreendedores argentinos são muito mais ousados e pensam muito maior do que nós. Provavelmente... Nossa, essa é aquela frase pra que você cutucar. tem que colocar para fazer a promoção da entrevista. Para cutucar. Qual é a realidade? Os argentinos são muito mais bem-sucedidos na criação, por exemplo, de empresas de internet. O Mercado Livre, que hoje é a maior empresa de internet da América Latina, é uma empresa que foi criada na Argentina por empreendedores argentinos. Então eu acho que o brasileiro precisa ser mais ousado, precisa acreditar mais em si, precisa ser mais disciplinado, precisa pensar grande. Nós podemos, né? Nós podemos. O pessoal da Ambev, o pessoal do 3G, o Jorge Paulo Lemann, o Beto Sicupira, o Marcel Telles, nos mostraram que é possível empreendedores brasileiros criarem líderes globais. A Movre vai também nessa linha, né? Então, eu acho que as dificuldades são grandes. Uma delas, para mim, a gente ainda pensa muito pequeno. O Brasil é um mercado muito grande. Nós não somos tão ousados, porque acho que tá bom demais a gente fazer um negocinho aqui no Brasil, ali na minha cidade. Acho que precisa ser mais ousado e pensar maior. Eu concordo com 100% do que o Edu disse, e aí eu vou trazer uma outra perspectiva. Esses dias eu dei uma entrevista, esses dias não, já faz uns meses assim, dei uma entrevista na Band, lá na Rádio Bandeirantes, e aí existia uma crítica, inclusive, em relação a empreender no Brasil. E eu, sendo muito sincero, acho que a gente tem inúmeros desafios, mas empreender no Brasil, para mim, é um oceano azul. Empreender no Brasil, para mim, é um oceano azul. Cheio de oportunidades, é isso? Tem muita oportunidade. E vou te falar mais, Edu. Eu acho o seguinte, quando a gente vai, como você foi para os Estados Unidos, como eu fui depois de você, e vai empreender nos Estados Unidos, você tem menos burocracia? Tem. Você tem uma regulamentação que te ajuda? Tem. Você encontra mão de obra muito qualificada? Encontra. Mas você tem um nível de competição, um nível de competitividade
muito maior. Que te dá, na verdade, uma capacidade de fazer aquilo acontecer num pequeno espaço de tempo quase que perto do zero. As coisas são muito mais difíceis. Então, aqui nós temos um oceano azul. Eu falo isso pro Vitão, que é meu sócio aqui na Boali. Eu falo isso, na verdade, para as pessoas que me perguntam. Empreender no Brasil, com todos os desafios, é um oceano azul. Se você realmente se preparar, se você está cheio de falhas, eu já vou falar de algumas, mas se você se preparar, se você focar naquele negócio, se você tiver um bom sócio, se você tiver um bom mercado, cara, as coisas acontecem de uma forma maior e melhor. E eu fui empreender na Europa também, você sabe disso, a gente montou uma subsidiária em Berlim, e aí a gente rodou 10 países na Europa. Cara, é outro mercado, anda numa outra velocidade. O mercado brasileiro é muito rápido, cara, é muito rápido. É muito mais fácil, na minha opinião, você ganhar escala no mercado brasileiro. E aí, falando de tecnologia, pode ser que não, mas quando você fala em qualquer outro âmbito, mercado brasileiro dá para você escalar muito maior. Dá para ter mais restaurante no Brasil do que dá para ter mais restaurante nos Estados Unidos. Deixa o ROI, também, que é o retorno sobre investimento que a gente tem no Brasil, é maior do que o ROI que a gente tem nos Estados Unidos. O Brasil também não é um país para maduros, então é difícil entender o Brasil, né? E como a gente já está aqui, a gente tem mais facilidade para entender e tem uma vantagem competitiva contra quem vem de fora. Mas só ressaltando, eu concordo com você, todos os negócios da Móvel, eles começaram no Brasil, porque nós somos brasileiros, entendemos melhor o Brasil, e se a gente não fizer um negócio bem sucedido aqui, a gente não vai conseguir exportar. Então, só recapitulando aqui, refazendo a minha resposta, pelo menos nós pensamos muito grandes e pensamos em ser líderes globais, mas tudo começa pelo Brasil, dominamos o Brasil, então o Play Kids foi lançado no Brasil primeiro, nós crescemos no Brasil, depois lançamos em outras regiões. A própria Móvel virou líder no Brasil, depois comprou uma empresa na América Latina, nos outros países da América Latina para expandir. Então, sem dúvida, empreender no Brasil, crescer no Brasil, tem oportunidades, é difícil, tem uma série de complicadores que podem ser, no final da história, dependendo da forma como que você olha, pode ser Exato. Uma coisa boa. Agora, eu acho que o maior desafio para o empreendedor no Brasil ainda é a mão de obra. Então assim, hoje se tiver uma agenda prioritária, eu acho que é maior, a agenda de qualificação de mão de obra, ela é maior do que a agenda de desburocratização. Ela é maior, ela é mais importante. Eu também acho. Não importa, se eu demorar 30 dias para fazer, mas a hora que eu fizer, eu conseguir ter lá uma mão de obra que vai vir, vai firme e tudo mais. E aí eu acho que tem a ver com educação e tem a ver com cultura. E isso a gente vai transformar em geração, mas a gente precisa acelerar. A gente precisa acelerar. E aí eu acho que as empresas também têm um papel importante para fazer com que isso aconteça, mas sem dúvida nenhuma que o governo, eu nem me prometi que eu não vou falar de governo e tal, até pela minha posição hoje, não quero ficar entrando nisso, mas o governo também tem um papel importante para mudar esse jogo nos próximos 20 anos. Então eu acho que o maior problema hoje ainda é mão de obra, do lado de educação e do lado de cultura. Posso pedir para as pessoas votarem e votarem consciente? Isso eu posso pedir. Não, você pode, eu não posso. Não, então, isso eu posso também. Nós temos uma chance de Eu não posso falar mudar. de candidato. Não, eu não vou falar de candidato também não. Mas votem, saiam de casa, estudem, ouçam os candidatos, pesquisem o histórico dos seus candidatos e votem. É importante, é uma ferramenta que a gente tem para mudar o país. Boa, boa. Eu transferi o meu título para votar agora lá nos Estados Unidos. Boa, parabéns. O meu papel ali eu vou fazer. Perfeito, mandou bem, mandou muito. Bom, vamos voltar aqui. Existe hoje no Brasil algum centro de inovação que se aproxima do Vale do Silício, tanto em infraestrutura quanto em cultura empreendedora? Não. E agora a China está chegando no mesmo nível do Vale do Silício em inovação e desenvolvimento tecnológico. A gente teve uma reunião de todos os diretores da Móvel semana passada, retrasada, e é curioso a transformação da nossa empresa também. Em 2012 nós fomos buscar conhecimento, inspiração e aprendizado, né, no Silicon Valley. Hoje a gente não só traz conhecimento do Silicon Valley,
mas também da China. Então está saindo uma delegação de 10 executivos aqui da Movile. Nós vamos passar um tempo lá na China, justamente para aprender o que está vindo de lá em inteligência artificial, logística, principalmente, por exemplo, em delivery de comida. A China é muito mais parecida com o Brasil do que os Estados Unidos. O delivery lá é feito com bikes ou motoqueiros. Nos Estados Unidos, o delivery de pizza é tudo feito com carro. Né? Então a logística é diferente. Então a gente está indo buscar muito mais conhecimento na China do que no Silicon Valley. E nós, infelizmente, ainda estamos longe. Né? O Silicon Valley é um ambiente muito maduro de inovação. Tem faculdades incríveis, 2 das maiores faculdades do mundo, Berkeley e Stanford. Tem um dinheiro muito grande de venture capital. Então tem uma rua lá no Silicon Valley que chama Sand Hill Road, onde tem inúmeras empresas de investimento, né, de venture capital. Outra coisa, tem inúmeras, dezenas de empresas bilionárias que acabam comprando essas startups e depois esses founders que venderam as startups acabam reabrindo suas empresas, né, com talento que chegam das faculdades. Então é um ciclo que já está rodando há muito tempo. Né? O Brasil está começando as primeiras rodas girarem. Né? O pessoal do Buscapé, que vendeu para a Naspers, agora investindo em novas startups. Né? O Romero está na Redpoint, os próprios founders do Buscapé investindo como anjo em algumas empresas. Eu tive com o pessoal da 99 e eu dei um aviso bravo lá com eles. Primeiro, eu sou fanzaço desses caras. Tudo que eu falei aqui de perseverança, de nada é fácil, os problemas, se vocês estudarem a história dos caras da 99, foi muito sacrifício, muita batalha. Eu falei para o CFO, eu falei, vocês têm uma responsabilidade muito grande com o ecossistema do Brasil. Vocês têm que dar de volta, não só em investimento, mas em mentoria, em lições do que vocês aprenderam para a garotada que está abrindo as novas startups. Por que isso é importante? Para a roda girar. A galera vai tendo sucesso e vai reinvestindo. Eu acho que assim, é até difícil a gente querer comparar o Centro de Inovação do Vale do Silício, aí sei lá, a galera de Minas, né? Eu lembrei do Gustavo agora. O Gustavo é super empolgado da Sambatec, ele até brinca que lá em Minas tem o Vale do Silício mineiro. Mas eu acho que é muito difícil comparar. Mas o mais importante é o seguinte, é entender esse ciclo que o Edu falou e entender que o empreendedor que vende o negócio, ele vira um venture capital, ele vira um investidor anjo. Então, esse ecossistema ele começa a rodar quando o empreendedor começa a vender. Então o empreendedor começa a vender e começa a comprar, começa a vender e começa a comprar. E a hora que ele começa a vender e fazer os investimentos, eu acho que é a hora que o sistema vai rodando. E são investimentos com mentoria, Rodrigo. Com a lição, com a bagagem que o cara criou, ele passa isso para os novos sócios dele. Tem um case no Brasil que é um cara que não é do ecossistema de inovação, mas é um cara que hoje investe em vários setores, mas que veio do franchising, que veio do inglês, que é lá de Campinas, que é o Carlos Wizard. Sim. O Carlos, na verdade, ele começou como professor na Wizard, a Wizard cresceu, ele montou um grupo educacional, vendeu, eu acho que eu posso falar porque é público, por 2 bilhões, e ele colocou o dinheiro de volta no mercado. Então a hora que esse dinheiro começa a voltar, sai do fundo do private equity e vem para o mercado, e esse dinheiro começa a voltar para o mercado a partir do Carlos, que é um ator, novos empreendedores vão surgindo, porque o Carlos passa a ser o mentor desse empreendedor que virou sócio dele. Né? Então ele vai investindo nos minoritários, e eu dei o exemplo do Carlos, mas eu tenho um outro amigo que é o José Carlos Semenzato, e aí você acabou de citar a 99, e eu acho que isso não vai acontecer só no ecossistema de inovação. A gente está aqui falando muito de Vale do Silício, startup, né? Tecnologia. Mas tem outros mercados. Exato, eu acho que a gente pode olhar para outros mercados, que inclusive é o nosso mercado da Boali, que é o mercado do franchising, ou o mercado do varejo de alimentação, que também tem muitos exemplos legais. Mas acho que é isso.